muito boa noite para você, seja bem-vindo. A entrevista coletiva de hoje é sobre uma novidade que já tem dado o que falar no Brasil. As Sociedades Anônimas do Futebol, SAFs. E se a gestão empresarial é apontada como uma solução para clubes endividados, questões legais e até o valor justo pela compra das associações esportivas têm esquentado esse debate. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que quem está conduzindo o processo de SAF em um clube mineiro. A gente recebe então Marcos Salum, coordenador de futebol, Clube Empresa do América. Muito boa noite, Salum, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Sempre tive muito aqui nessa casa, que gosto muito daqui, e estou à disposição. Eu acho que o assunto é palpitante mesmo, eu acho que está na boca do torcedor. Onde eu vou, todo mundo me pergunta, e vamos lá, vamos dissecar o assunto. E para me ajudar nas perguntas, vou receber o Orion Teixeira, comentarista de política do Grupo Band Minas. Muito boa noite, Orion. Boa noite a todos. André Murilo, prazer, Salum. Murilo Rocha, diretor de jornalismo da Band Minas. Boa noite, André. Boa noite, Salum. Boa noite, Orion. Salum, quero começar, claro, pelo América. Foi muito perto, né, a questão ali de se acertar com o grupo, a questão acabou não acontecendo. Em que pé que está a SAF do América? Quais são as condições? O que o torcedor americano já pode esperar dessa possibilidade do clube efetivamente se tornar uma SAF? Eu vou começar dizendo o seguinte: a decisão de transformar um clube centenário em SAF é de uma responsabilidade que pouca gente sabe o peso que é essa decisão. Né? Os clubes são dirigidos por americanos apaixonados, por conselheiros, e a decisão, eu digo muito nas minhas reuniões, que é um casamento. Né? Você vai casar com alguém, e se você casar mal, você vai ter problema. Então, esse é o grande problema da SAF. Há uns 2 anos atrás, ainda no América, eu comecei a perceber, depois de trabalhar muitos anos, que o América tinha limites de crescimento. Então, o América tinha limite no orçamento, limite de contratação. E eu falei assim, gente, temos um clube organizado, um clube com patrimônio, um clube com credibilidade, um clube ético. Mas se eu não tiver dinheiro, eu não vou conseguir enfrentar os grandes clubes do Brasil. Tá certo? Então, nós começamos essa busca pensando nisso. E eu já tinha tentado isso há muitos anos atrás. Começamos a desenvolver um projeto, contratamos a Ernest Young para fazer 2 projetos para nós, a captação de recursos e a governança. E a partir daí começamos a estudar como seria esse novo negócio. No meio do caminho veio o projeto da SAF. Porque quando nós estávamos estudando, não tinha SAF ainda. Era um clube normal, empresa. Aí as pessoas perguntam assim, a solução de transformar a empresa? Uma empresa mal administrada ou uma associação mal administrada vai dar errado do mesmo jeito. Transformar a empresa não significa que vai dar certo. Você tem que ser bem administrado. Tanto é que o América é bem administrado, por isso que ele consegue os resultados. Mas tem limitação. E a partir daí nós começamos a buscar. E aí, nesse projeto de captação, como é que ele funciona? Você monta um documento que chama um teaser, que é com as suas informações, e você dispara no mercado esse documento. E o Cruzeiro fez, todo mundo fez, e vão aparecendo os interessados, você assina um documento, que é o NDA, que é um acordo de confidencialidade, e a partir daí você manda suas informações sujeito a sigilo. E aí aparecem os interessados. E nós tivemos um grupo muito interessado, muito interessado. E nós andamos, e por uma contingência, né? O América indo bem demais e a gente buscando a SAF e os resultados sendo bons, e lucro num ano, lucro no outro, e eu falei, esse é o melhor momento, na hora que você está atrativo no mercado, é o melhor momento. Só que na hora que nós estávamos acertando os detalhes, porque o América não quer abrir mão de entregar a chave, entendeu? Porque o que acontece com você? Entrega a chave para uma pessoa que não tem a sua cultura, que não conhece, que nunca morou no Brasil. E aí começaram os problemas. Aí na hora que a gente estava fechando, surgiu o negócio do Cruzeiro, surgiu o negócio do Botafogo, 90%. Na hora que ele chegou para mim e falou assim, eu quero os 90%. Falei, muito obrigado, pode ir embora que eu não quero mais. Eu quero fazer um projeto mais do jeito que eu acho que o América merece. Só te interrompendo aqui. Eu já acabei. Pelo que você falou, então, o que pegou no projeto do América, o que agarrou foi essa porcentagem que se daria para esse investidor. Né? Porque hoje, como os clubes que
já deram esse primeiro passo para a SAF, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, todos em situação muito ruim. Todos os clubes, né? O Botafogo subiu, mas Vasco e Cruzeiro na Série B e com as finanças, no caso do Cruzeiro, talvez o mais clássico, mais próximo de nós aqui, um clube com as finanças completamente, né, devastadas. O América pensa como nessa relação, dessa porcentagem? Ele quer uma parceria mais igualitária, é isso? A verdade é o seguinte, o que pegou no América não foram os 90%, foi o modelo de gestão. Quando você dá 90%, você está passando todo o controle do clube para essa pessoa. E você vai ter dificuldade em conviver, você vai obedecer, tá certo? E essa visão eu não tenho. Se você prestar atenção, você falou uma frase aí que ela é conclusiva. Quem que assinou SAF até hoje? Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Por quê? Eles estavam inviáveis. Tá certo? Quem está inviável, é melhor assinar imediatamente uma SAF e se tornar viável e depois ir discutindo como está acontecendo no Cruzeiro, do que você tentar acertar antes. Nós contratamos um escritório de advocacia muito bom, que é da Portugal Vilela, e nós criamos algumas cláusulas que eu chamo de Golden Share, que são cláusulas que eu não abro mão do nome, do escudo, do estádio, da cidade, do direito de propriedade intelectual do clube, tá certo? Da cor da camisa. Então, tem coisas que eu não abro mão. E tem assuntos que, se eu fizer com ele, que só a opinião do América é que prevalece. Então, esse andamento, ele é um andamento difícil. Por que nós estamos tomando esses cuidados? Porque depois, você perdendo o controle, o clube pode morrer como um todo, né? Então, eu acho que nós evoluímos, aprendemos e estamos trabalhando. Não vou esconder isso, não. Estamos trabalhando. A procura em cima do América é muito grande. A gente conversa com muita gente e estamos criando um modelo. Não é possível alguém vir colocar 200, 300 milhões e não ter poder. O cara não vai pôr, tá certo? Ele não vai pôr porque ele vai perder o dinheiro. Então, nós queremos achar uma forma de usar a nossa expertise de tocar futebol, tá certo? E essa expertise, junto com um alinhamento profissional, uma coisa mais rígida, com mais controle de orçamento e tudo, porque o futebol tem um pouquinho de escape nisso aí, apesar do América ser muito rígido com isso, fazer um casamento diferente, logicamente. Eles vão ter mais votos no conselho de administração, eles vão ter um pouco mais de poder, mas há uma junção na gestão. Nós estamos caminhando nisso e as pessoas falam, Salum, isso não é viável. É viável, sim. É viável, sim. Desde que você faça um bom documento. Salum, nesse modelo de negociação, você deixou bem claro que ou o clube faz estando em alta, ele consegue se valorizar mais, ou está em crise e perde poder de negociação, força na negociação. Como é que você calcula o valor de um clube? Quais são os critérios que compõem essa avaliação? É importante ter um negociador exclusivo? Olha, o mercado ensina a fazer da seguinte forma. Você contrata um valuation do seu clube. O valuation, na verdade, não é o que você tem. É o que você pode vir a ter. O que você pode arrecadar. É o seu potencial como clube. Esse valuation, normalmente, em termos da cabeça do torcedor, da cabeça do dirigente, ele é abaixo que a expectativa do mercado. Tá certo? Mas eu não entendo como necessário um excesso de dinheiro. Eu entendo como necessário uma boa gestão que você garanta um funcionamento em alto nível. Porque você pega um clube igual a América, com as contas todas em dia. Se puser imediatamente 100, 200 ou 300, não vai mudar muito, porque você vai gastar o valor que você vai fazer do seu orçamento. Há pouco tempo, já há algum tempo, veio um investidor americano e trouxe para mim um especialista na área. O cara veio, um cara muito bom, muito bem preparado, estudou o futebol brasileiro, estudou o Campeonato Brasileiro de não sei quantos anos, e chegou para mim e falou assim, não tem condição do América ter sido o 8º lugar com esse dinheiro que vocês trabalharam esse ano. Não tem condição, eu quero saber qual é o segredo. Mais com menos, né? Mais com menos. Aí eu falei assim, isso aí é só você vindo para cá para conhecer como é que é o trabalho. Então, no Brasil, acabou que quem tem menos dinheiro e tem boas administrações, e o América não é único,
Ele aprendeu a fazer de uma forma diferente, sem os arroubos dos gastos milionários, do desperdício do dinheiro que tem no futebol. Eu quero contratar um jogador de um time X, não vou citar nenhum nome, da parte de cima. Aí o jogador é reserva, não está jogando, você vai ver o salário é 200 mil. Sendo que se esse jogador tivesse começado comigo, estava ganhando 50. Então, é muito difícil de você trabalhar no mercado desse. Então, é complicado. Então, eu enxergo que essa valorização ela tem muito a ver com isso. Esses clubes que estão apertados, o que mais me preocupa é que fizeram a lei da SAF para não ser contaminada pela dívida. Coisa que não é viável no Brasil. E assim, eu não estou afirmando isso. Essa é uma sensação de quem está dirigindo futebol há muito tempo. Então, eu tenho uma empresa há muitos anos e eu trabalho no futebol há muito tempo. Como que você vai pegar um clube que deve muito e falar assim, congela essa dívida agora, eu tenho 6 anos para pagar. A dívida está corrigindo, eu pago com 20% da minha receita. Nem se eu arrecadar 500, 600 milhões, eu pago o juro da dívida. Tem uma coisa errada. Essa conta não fecha. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer condenação, e aí daqui a pouquinho a SAF vai ter que arcar com pagamento de alguns pagamentos. Isso me preocupa como SAF, que não é o meu caso. O América, a primeira condição é zerar a nossa dívida, que não é grande. Já chega e paga tudo. Já paga tudo. Porque, na verdade, gente, é assim, eu falo muito desse assunto, às vezes muitas pessoas para de falar, você não fica ensinando para os outros, não, mas o que acontece? Você tem um clube. Quando você faz a SAF, ele faz assim, né? Ou assim. Aqui vai a associação, aqui vai a SAF. São duas estruturas completamente diferentes. E aonde que vem a receita do futebol? Para a SAF. Então, televisão, contrato de patrocínio, tudo vai para a SAF. E como é que fica a entidade clube? Então, vamos dizer, o Cruzeiro está na SAF e o Cruzeiro está devendo. Como é que você segura a dívida se você não tem receita? O que você vai dar em garantia? A associação continua existindo. Você está entendendo? Então, é uma engenharia complicada. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Eu não posso matar a Associação América. O América não tem problema. O América tem participação em shopping, tem imóveis, tem uma série de coisas que a associação vai cuidar. Entendeu? Mas ela tem que ter receita. Se eu tiro toda a receita e jogo na SAF, como é que eu faço com a associação? Então, esse é um trabalho que eu considero um dos mais difíceis que eu desenvolvi na minha vida, porque, te falo a verdade, são 2 anos de reunião. O América está maduro para fazer o projeto da SAF. Agora, por essa sua experiência, até por esse seu estudo e pela sua experiência no futebol, é um caminho sem volta para os clubes brasileiros, independentemente de dívida? A gente sabe que a maioria dos clubes brasileiros, todos têm dívida. Altas, inclusive. O Atlético, hoje, campeão brasileiro e tal, tem uma dívida aí bilionária. É um caminho sem volta para clubes médios e grandes, clubes de futebol brasileiro, a SAF, ou ainda esse modelo de associação ainda vai vigorar por um tempo? Ela é uma opção, né? Hoje é uma opção. Você vai para a associação, você vai para a SAF. O que a SAF te traz, Murilo? A segurança que alguém pode pôr dinheiro numa nova empresa sob regras consolidadas numa lei. Porque uma associação sem fins lucrativos, se eu trouxer um investidor, eu não posso dar nada em garantia. Eu não tenho fim lucrativo. A SAF veio para que as pessoas que queiram investir em futebol possam ter uma relação real de investimento, retorno e prejuízo ou lucro. A SAF é para isso. Então, ela é uma opção que o clube vai fazer. A minha visão é que, passado o período de transição, a maioria dos clubes do Brasil vai se tornar SAF. Quem é resistente é o Flamengo, talvez o Palmeiras, Corinthians também. Time de povo é mais complicado, porque eles se sentem donos do time. Mas vai chegar lá também. Todos os países, todo mundo virou SAF, exceto Barcelona, Real Madrid, mas que tem uma outra estrutura. Então, eu acho o seguinte,
consolidou, deu segurança, aí vai vir capital pesado. Por enquanto, ainda é um capital, em alguns casos, de risco, que está se... Agora, eu brinco e falo uma frase que eu deixo ela para o final, porque essa eu acho que fala muito bem o que é o atual momento disso. Vamos segurar, então. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir um rápido intervalo, rapidinho mesmo, daqui a pouquinho a gente volta com a parte final da entrevista com o Marcos Salum, coordenador do futebol Clube Empresa do América. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com o coordenador de futebol, Clube Empresa do América, Marcos Salum. Salum, discute-se muito esses primeiros exemplos de SAF. O Vasco foi vendido melhor que o Botafogo, que foi vendido melhor que o Cruzeiro, ou vice-versa. Você está acompanhando de fora, tem uma vantagem nessa história. Pelo que você está vendo, tem essa história? Alguém foi vendido melhor? Esses modelos estão te agradando ou não servem para a América? Como é que você está vendo essas efetivações? O que acontece? Quando você tem um clube extremamente endividado, você tem que ter viabilidade. Então, as negociações de Vasco e Botafogo, que já foram um passo à frente do Cruzeiro, porque, na verdade, o que aconteceu com o Cruzeiro é que assinaram um contrato de intenções e viraram como se fosse um negócio feito. E não era. Um contrato de risco. Era um contrato que eu assinei também com esse grupo anterior. Mas depois, o Ronaldo já está administrando. Porque o Cruzeiro não tinha outro jeito. Porque o Cruzeiro colocou no seu projeto subir. No primeiro ano ou no segundo. Aí as dívidas todas iam estourar. Então eu entendo. E o Ronaldo é um grande nome, né? Além dele ter a competência dele, a estrela dele, ele pesa. O Botafogo e o Vasco, eu vi no negócio do Botafogo um pouco mais de inteligência. Porque o clube, ele não precisa ter lucro. O clube não precisa de receber dinheiro. O clube tem que ser competitivo e dar títulos. E aí, no Botafogo, existem cláusulas que obrigam um investimento no futebol anual. Isso é muito mais importante para o clube do que qualquer outra coisa. O que o clube quer? Quitar a dívida e ser competitivo. Sim. São os dois objetivos do clube. Ele vai dar o dinheiro para quem? O América recebe 1 bilhão. Eu não sou dono do 1 bilhão. Eu não tenho nem sócio suficiente para dividir o dinheiro. Entendeu? Então, na verdade, não é esse o objetivo do clube. O objetivo do clube é sanear as dívidas e ter um futebol competitivo e dar título para a torcida. Isso é que nós estamos buscando. Se não, era muito fácil eu continuar administrando o futebol do América, mas eu não ia sair do lugar. Por isso é que eu estou buscando isso. Eu ia ser um time competitivo, competente, mas não tem chance de dar alegria que o torcedor quer. O torcedor quer ganhar. O Brasil tem uma cultura difícil. Sim. Agora, Salum, outra questão, saindo um pouquinho da SAF, questão do Independência. O América está numa nova fase agora com Independência, sem a empresa que fazia a gestão, né? Acabou lá, o contrato da empresa saiu. O América vai buscar uma nova parceira ou isso também entraria nessa questão da SAF? A verdade é o seguinte, a SAF eu não vou colocar patrimônio. A SAF nós vamos colocar o quê? Nós vamos ceder o patrimônio por direito de uso, com valores e contratos, tá certo? O Independência, gente, disso aí eu participei desde o primeiro dia. Eu acho que gastei muito tempo com isso. O Independência foi solicitado pelo governo do Estado. E o governo do Estado falou que precisava do Estado. Fez a obra. Tivemos alguns problemas de utilizar o Ministério Público com quem fez a obra, acabou que chamuscou a gente também. E ele fez uma licitação por 10 anos com uma empresa que ganhou e tinha que pagar o Estado e o América, sob condições acertadas na sessão. Sim. Ela pagou durante o período e parou de pagar, tá certo? Quando ela parou de pagar, gerou uma dívida imensa com o Estado e com a América. Na verdade, com o Estado, que tem que repassar para a América. E aí a situação se tornou insustentável, porque ele não cumpria, o Estado está deteriorando, o Estado poderia tirar e colocar outra pessoa, só que não é viável comercialmente fazer isso para o Estado. Ela vai ter prejuízo maior, não sabe administrar, vai custar caro. O que ela fez? Ela tirou, por inadimplência, procurou a América,
fez um acordo com o América e com o Ministério Público para o América abrir mão de tudo que tinha direito também e o América também assumir todas as necessidades que o estádio tem hoje. Necessidade de melhorar, por exemplo, no jogo contra o Guarani, nós tivemos uma multa da Conmebol por número de lux da iluminação. Não está sendo investido. O gramado se trabalha, os elevadores precisam. Não, nós vamos entregar do jeito que está. Vocês abrem mão disso, vocês vão pegar, recuperar tudo, zeramos tudo no Ministério Público. O América foi muito cuidadoso. Tudo bem, nós vamos retomar e assumir tudo. Nós vamos fazer um grande acordo, zerar tudo, regularizar, publicar, passar para todos os órgãos do Estado. E eu queria agradecer muito ao promotor Leonardo Barbabella e toda a equipe do secretário Fernando Marcato, porque nós estamos no meio disso. Só que eu preciso divulgar. E eles fizeram uma autorização provisória. Nós estamos muito perto de resolver isso. Não vai ter licitação. Quem vai trabalhar é o América. Nós temos expertise durante muito tempo. Vamos ter muito prejuízo inicial, mas tenho certeza que ao longo do tempo nós vamos recuperar. Salum, você é um gestor exitoso nesse mundo complexo do futebol e tem informações e observações privilegiadas, além do que a gente lê na imprensa. O que você pode dizer para a gente que aconteceu com o Cruzeiro? É corrupção, desvio ou fim de um modelo? É muito ruim falar do Cruzeiro, toda vez me perguntam. Muito ruim falar de um terceiro, né? Eu tenho grandes amigos lá, mas estava anunciado que aquilo ia acontecer, tá certo? Porque o Cruzeiro vinha com dificuldade financeira e houve uma administração que eu não diria que nós tivemos nada perto, né? O América sempre foi muito certo, muito correto. Eu acho que sem ter dados eu não posso falar. Mas eu acho que o Cruzeiro foi muito pouco cuidadoso quando fez a sucessão, com tudo que aconteceu, com os problemas que já existiam, sem controle de nada, né? Então, foi uma coisa horrorosa. Mas eu não posso apontar o dedo e falar que ali está o erro, né? Salum, essa fragmentação das transmissões do futebol, por exemplo, o Atlético, nessa primeira fase da Libertadores, vai ter 2 jogos transmitidos pela Conmebol TV, 2 pelo SBT, tal. A Amazon transmite jogo da Copa do Brasil, streaming. O Jornal O Tempo recentemente comprou os direitos do Cruzeiro. Isso é bom para os clubes. Para o torcedor, a gente já viu que é ruim para o público, porque cada vez tem que pagar mais canais, assinatura para ver jogos. Mas para os clubes, isso tem sido bom, essas negociações? Eu diria que nós estamos em processo de aprendizado, mas que o futuro é inevitável. Não existe outro caminho. Porque o cheque que existia não tem mais. Antigamente tinha um cheque. Sim. Quanto que custa? Não interessa se vai dar lucro, se não vai dar lucro. Nós vamos dar o cheque, queremos tudo. Esse não tem mais. Mas é por falta de condição e por política interna. Então, hoje a empresa detentora não tem condição de pagar o que se paga no campeonato. E nem quer. Seja na Série B, seja em outras Copas, ela quer uma fatia do mercado. E o mercado vai ser fatiado como é no mundo inteiro. Só que nós ainda não estamos preparados para isso. Eu não estou preparado para isso. Então, eu tenho dificuldade de acessar tudo, mas isso vai ser o futuro. Não vai ter jeito, não. Porque os valores são muito altos e nós vamos trabalhar com a Liga. A Liga que vai administrar isso. E nós estamos andando com a Liga. Esse é um trabalho que, enquanto os presidentes não perderem um pouquinho desse meu time é melhor do que o outro, então nós não vamos chegar lá, mas vai chegar. Salum, e esse ano do América, né? Porque assim, veio no ano passado vaga para Libertadores, no ano anterior já tinha tido semifinal de Copa do Brasil, e aí tem aquela primeira fase da Libertadores, passa, entra na fase de grupos, uma premiação importante. O que dá para vislumbrar desse ano histórico do América de 2022? Eu acho que nós fizemos uma coisa mais difícil que eu considero, que foi classificar para a Libertadores, dar pré para a Libertadores. Esse foi um ganho fantástico para a história do América. E eu falei ano passado que eu mais queria era entrar na Libertadores. E todo mundo querendo ir para a Sul-Americana, porque era garantido. Eu falei, não, eu quero ir para a Libertadores e quero correr o risco. E graças a Deus os jogadores compraram isso e nós estamos na Libertadores. Eu diria que ainda, eu falo assim, eu queria ter estrutura para estar onde eu estou. Porque nós estamos entre os 8 melhores clubes do Brasil, só tem 8 lá.
E só que são as mesmas pessoas que trabalham, o mesmo dinheiro. E o futebol brasileiro, ele é assim, um fixo e um variável para o desempenho. O fixo que eu recebo não dá para fazer o que eu preciso. Então eu tenho que correr o risco no meio. De um fixo, mais um risco. Eu queria correr ele todo, mas não posso, por responsabilidade. Então, essa é a minha grande luta. Então, eu acho que nós já fizemos uma boa parte, estou preocupado, porque nós temos muitos jogos. Nós vamos jogar 8 jogos em abril, agora. Sim. 8 jogos em abril, Muita fora coisa. as viagens. É muita coisa. Tá certo? Não tem descanso, não tem nada. E o mercado é difícil. Porque hoje, antigamente, eu competia com times menores. A minha competição hoje aumentou. Até para trazer jogador, ninguém me empresta mais. Porque o cara vai, não vou te emprestar, porque eu vou jogar contra você. Salom, a gente está na reta final e a gente prometeu reservar o espaço. Não, eu fiz uma adaptação de uma frase famosa, mas eu gostaria de falar, quando fala em SAF e tudo. Quando vem esses compras de SAF e tudo, eu falo que o futebol do Brasil não é para amadores. Tá certo? Esse é o grande medo que eu tenho da SAF. O cara que tem dinheiro é amador do futebol aqui no Brasil. É isso. Com essa aula, né, de SAF, a gente agradece a participação do Marcos Salum, coordenador de Futebol Clube Empresa da América. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Um abraço, um prazer estar aqui. Eu acho que o papo foi muito gostoso. Orion Teixeira, muito obrigado, uma boa noite. a todos. Murilo, muito obrigado, até a Boa próxima. noite, André. Obrigado, Salum. Boa noite, Orion. Um agradecimento especial para você de casa que acompanhou o nosso programa. Para rever esse programa, também toda a programação da Band Minas, da Rádio Band News FM, acesse o YouTube. E aí, claro, você vai conferir tudo que a gente produz por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.